pessoal, o desenho que eu vou pintar é este aqui, é uma menininha daquela coleção de Preciosos Momentos. Isso aqui é uma toalha fralda, eu já posicionei aqui na minha tábua. Nos vídeos anteriores eu mostro para vocês como que eu faço. Eu não uso cola, tá? Eu tenho uma tábua revestida com outro tecido por baixo, por isso que acho que até tá aparecendo algumas manchinhas aqui, porque conforme eu vou pintando, o excesso de tinta cai nesse tecido que está embaixo e dá para usar muitas e muitas e muitas vezes, não tem problema, porque o que tá embaixo já está seco, né? E aí eu posiciono aqui essa menina e eu vou estar pintando ela, né, como eu falei para vocês, de uma forma aquarelada. Bom, pessoal, eu faço uma base, uma misturinha, cada um fala de uma maneira. Não sou eu que inventei isso, tá, gente? Na verdade, eu não sei quem inventou, tem várias artesãs que se utilizam dessa técnica, mas esta aqui é a minha base, que eu falo que é a base de pintura, né? O que eu uso aqui? Eu uso, na verdade, uma mistura que vai branco metálico, branco normal e aquarela silk. O branco metálico é para dar um brilho na pintura, ele fica com micro brilhinhos, né? Não sei se no vídeo vai dar para aparecer, mas quando a gente termina de pintar e seca, você percebe aqueles brilhozinhos que fica na pintura, fica muito bonito. Mas não há necessidade, se você não achar na sua cidade, você pode fazer apenas com o branco fosco normal. Você tem que misturar o branco, eu misturo mais ou menos, tá, gente? Numa proporção assim, uma parte de branco metálico, uma parte de branco metálico, 2 partes de branco normal e 10 partes de aquarela silk. Então fica, parece um leite de mamadeira, vocês estão vendo? Um leite diluído de mamadeira, fica nessa consistência. Ele não fica tão aguado como a aquarela silk, né? Ele vai dar uma certa consistência por causa do branco. E em cima dessa misturinha aqui, eu vou estar agregando as outras cores, como eu vou mostrar para vocês, o que vai tornar a pintura suave. Então, pensa assim, isso aqui tem branco, então toda toda tinta que eu for utilizar, ela vai se misturar, se agregar e vai ficar um tom um pouco mais claro, mas isso não vai alterar muito a cor que eu vou escolher, ok? Eu vou estar fazendo primeiro este fundo, certo? Já tem aqui algumas pinturas onde eu explico como que eu faço o fundo. O fundo eu gosto de usar o clareador incolor, porque ele não altera a cor da tinta, ele deixa ela mais clara sem deixar ela aguada. Que é uma tinta aguada, ela mancha. Uma tinta mais clarinha, ela não mancha. Então, ele tem uma consistência de tinta, só que ele não tem cor. Então, eu costumo misturar um pouco da base, mais o clareador incolor e mais a cor que eu vou usar no fundo. Eu vou preparar aqui no pratinho e já mostro para vocês. Bom, aqui no meu pratinho, para vocês verem, olha, para fazer o fundo, eu uso um pincel de cerdas um pouquinho mais firme, mas longas, tá? Um pouco longa assim, para não machucar a fralda, porque fralda é muito delicado, né? Então, ele não é áspero, não está lixado, nada. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é o clareador incolor. Aqui é a base que eu falei para vocês, olha, como ela é leitosa, líquida, né? Líquida e leitosa, olha, aquela base. Eu vou estar usando para fazer o fundo a cor lilás bebê, tá? Então, lilás bebê. Vou estar usando o azul hortênsia. E aqui, como eu vou fazer o fundo, eu já aproveito também para dar a primeira cor na base de chão, e eu tô usando o verde musgo claro. Uma coisa muito importante, sempre que a gente dá a base, a gente usa
a cor, o tom mais claro que você quer utilizar. Por exemplo, eu tô falando do chão. Se eu entrar com verde aqui mais forte, né? Às vezes muitas meninas fazem uma pintura bonita e depois fala que não gostou, que o matinho ficou feio, né? Então, o truque usa primeiro um tom bem clarinho para fazer o fundo. Depois que esse fundo secar, a gente vai vir com as outras cores necessárias, dando o acabamento. O fundo em roda da pintura, né, gente, também bem clarinho, porque se fizer algo escuro, muito marcado, não vai ficar legal, não vai ficar bom, ficar muito pesada, já pesa a pintura. A gente tem que ver que o fundo é algo assim que está em segundo plano. Em primeiro plano, vai estar o quê? Vai estar o desenho. Então, a gente vai começar agora a fazer esse fundo. Para fazer o fundo, eu vou sempre, não dá para mostrar tudo de uma vez aqui, pratinho e pintura tudo, mas eu vou mesclando. Então, o que que eu faço? Olha, eu pego, mesclo essa mistura aqui, trago ela aqui junto com, sem medo de ser feliz, ó. Trago ela aqui junto, ó, com o clareador incolor, né? Aí, eu vou, pincelo um pouquinho lá no meu lilás, e aí eu já vou levando para a pintura, ok? Então, vamos fazer esse fundo. Bom, vamos lá, né, pessoal? Como vocês já viram, já tem no vídeo anterior, aquele pintando com cores básicas, lá eu explico bem direitinho como que faz fundo. Então, aqui, só dando uma recapitulada, né? A partir do risco, eu vou varrendo para fora, certo? A cor que eu quero de fundo. Aqui, no caso, eu vou fazer um desenho dando ênfase às cores rosa, lilás e amarelo. Então, eu vou fazer um fundo lilás, sair um pouquinho, lilás mesclado com um pouquinho de azul, que aqui é um céu, tá chovendo, ela está com guarda-chuva, né? Então, vamos começar. Ó, a partir do desenho, vou varrendo para fora. Mais. Aqui mesmo que, como eu expliquei no anterior, como eu tô com uma tinta assim, bem diluída, bem clarinha, né? Então, se acontecer dessa tinta vazar um pouco para dentro do desenho, não tem problema, porque eu vou esperar secar esse fundo para começar a pintar o desenho, e a tinta que vai vir depois do desenho, ela vai dar uma cobertura, né, nesse fundo que porventura entrar lá dentro. O que não pode é deixar, a partir do momento que você resolve fazer o fundo, você deixar falhas, né? Principalmente assim quando tá próximo do desenho. Já vou mesclar aqui um pouquinho do azul, pegando a minha base, porque o azul hortênsia, ele é um azul um pouquinho mais forte, né? Então, eu pego a minha base misturada para dar uma clareada, e venho e vou fazendo todo esse fundo. Aonde tem pequenos detalhes assim, para não adentrar muito com a tinta dentro do desenho, posso pegar um pincel menor, e aí eu venho varrendo esse fundo. Eu costumo falar que é varrer o fundo, né? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui um pouquinho menor. Molho sempre o pincel, tiro o excesso no paninho. E aí, olha, eu posso vir aqui, ó, bem próximo do rostinho dela, que eu não quero manchar o rostinho. Aqui tem uma sujeirinha, eu vou tirar. E a gente dá a continuidade, gente. Então, não tem segredo, é isso. Varrendo, varrendo, varrendo e mesclando as cores. Dá uma acelerada nisso, para o vídeo não ficar muito longo.
vou enxaguando o pincel, então com uma cor eu vou mesclando a outra, aí eu pego a outra cor e vou juntando uma com a outra, dando uma espécie de degradê. E sempre assim para fora, tanto para cima, para baixo, dos lados, eu vou fazendo a pintura e ficando, ó, do escuro pro mais claro, do escuro pro mais claro, para ela ir esmaecendo, para não ficar, quando ela secar, não ficar aquela coisa assim, até aqui tem fundo, aqui não tem mais. Então, como a fraldinha é branca, né, então ela vai indo até ficar branca. Então, começa escura aqui, vai clareando, clareando, até ela ficar branca, encontrar o branco da fralda. Aqui, assim que secar, eu vou fazer umas nuvens, tem umas nuvens aqui, né? Depois aqui embaixo também existe uns matinhos, umas flores. Vocês viram que eu já dei um fundo com o verde musgo, que isso vai me facilitar. E uma outra coisa que eu faço também, alguns detalhes do desenho, muitas vezes eu não passo com carbono, eu deixo que depois eu faço só com o pincel à mão livre. É o caso de fazer alguma flor, algum matinho, alguns detalhezinhos depois do desenho, depois vocês vão ver, né? Eu vou fazendo posteriormente direto com o pincel. Quem tiver dificuldade em fazer isso, pode estar passando com o carbono o desenho completo. E sempre, né, gente, passar o carbono sempre o mais claro possível, que dê para vocês enxergarem, mas o mais claro possível. Aqui eu até passei um pouquinho mais escuro, porque eu tô fazendo vídeo e eu quero que vocês enxerguem. Caso contrário, eu teria feito mais clarinho ainda esse carbono, ok? Vou esperar secar esse fundo para dar continuidade na pintura. Bom, enquanto está secando, pessoal, deixa eu explicar para vocês já. Eu preparo aqui o meu pratinho, tá? Aqui no meio eu coloquei um pirizinho aqui, um vasilhame, onde eu coloquei a minha misturinha lá, minha base para aquarelar ou para pintura, tanto faz. Eu vou estar pintando, quando a gente pinta uma figura como esta, deixa eu pegar aqui algo para mostrar para vocês. Eu tenho o rosto, cabelo, guarda-chuva. Então, pensa assim que isso está em camadas. A gente sempre começa com a camada, com a última camada do fundo, vamos assim dizer, o que tá lá atrás, depois, por último, o que está na frente. Então, eu vou estar pintando primeiro o rosto dela. Eu preciso pintar o rosto, aí lógico que eu já aproveito a tinta e já pinto os bracinhos, mão e perninha. E posteriormente o cabelo, aí depois o guarda-chuva, tá? Nessa sequência, ok? Então, aqui eu tô preparando, né? O meu pratinho já para pintura, então eu coloquei a mistura que eu vou usar na pele, a base para aquarelar, que eu vou estar sempre misturando. Todas as cores eu vou estar misturando aqui com essa base. Aqui eu separei a cor rosé para fazer uma bochecha, e eu vou ter que fazer também a sombra desse rosto, então eu vou estar usando um outro tom de cor. Uma coisa que eu quero falar para vocês vão me perguntar que cor que eu utilizei. No caso, para pintar a pele, eu já deixo aqui, como eu uso bastante, né, gente, eu faço mais pinturas, então eu já deixo aqui misturado num potinho a mistura que eu gosto para a pele. Cada um tem a sua mistura, o seu tom, que utilize mais, que goste mais. Então, o que eu tenho misturado aqui? Aqui eu tenho uma mistura de amarelo pele com salmão bebê com branco. Então, eu chego nessa tonalidade aqui que eu gosto, tá? Então, eu experimento, eu faço a minha mistura, aí se eu vejo que precisa um tom mais rosado, eu coloco mais salmão bebê. Se eu quero um tom mais amarelado, mais amarelo pele, se eu quero clarear, eu coloco mais branco, enfim. Aqui, inclusive, ela está um pouco mais escura, porque como eu vou usar junto com essa base ela é branqueada, então ela vai ficar mais clara. E aí, depois, para fazer a sombra, aí eu tenho uma outra mistura que quando eu vou fazer outra pintura, eu mostro para vocês, que é uma mistura assim para pele mais morena,
tá? E aí, eu tenho uma outra misturinha aqui, ela tá até acabando, ó, tá decantando até porque ela tá acabando, que é uma misturinha de pêssego com areia, que eu faço, que eu costumo fazer a sombra, tá? E se eu vejo que há necessidade de um tom, assim, mais clarinho, aí eu posso tá acrescentando aqui o salmão bebê. Aqui, como no caso o rosto dela nem é tão grande e tudo, eu não vou usar assim tantas cores. Quando o desenho é maior, aí ele requer que a gente use mais cores, mais sombra, mais tonalidades, né? Para ficar mais harmonioso, melhor. Aqui no caso ele é bem pequeno aqui o pedacinho, né? Então, só com essas misturas aqui eu já vou conseguir dar os tons necessários. Então, eu vou tá fazendo essa parte, né, da pele, e vou tá demonstrando para vocês, lembrando sempre que eu estarei misturando essa base, diluindo a tinta nessa base. Então, aqui tá uma consistência de tinta normal, e eu vou tá diluindo na base, para ela ficar bem molinha, bem, para que o tecido absorva bem, ok? Quanto aos pincéis que eu vou estar utilizando, eu gosto para pintar assim rosto, áreas pequenas, tudo. Esses pincéis que são assim, quadradinhos aqui na ponta, ou assim chanfrado. Eles pintam muito bem os cantinhos sem borrar. Eu já tenho um vídeo aqui sobre pincéis, quem quiser tá assistindo, vai lá, assiste. Como eu disse, pincel é de cada um tem o seu pincel preferido, uns gostam de lixado, outros sem lixar. Eu quase não tenho alguns lixados, mas eu quase uso eles no normal mesmo, tá? E sempre assim, como eu já disse, né, esses riscos assim pra gente fazer o risco perfeito, tudo, então requer uns pequenininho para chegar lá nos cantinhos, e esses chanfradinho também aqui são ótimos também para não borrar para fora, tá? Mas aí é de cada um, certo? Então, vamos tá pintando o rostinho dela, fazendo primeiro o preenchimento. Preenchimento eu vou usar vou molhar o meu pincel na minha base aquarelada, vou lá na tinta, dou uma misturadinha no prato e venho pintando. Esse é o chanfradinho, olha, tá vendo como ele puxa bem a tinta, vai espalhando. Eu venho sempre primeiro pelas beiradas, aí eu vou puxando a tinta pra dentro no desenho, tá? Aqui eu tô numa posição horrível, tá, gente? Vocês não reparam, não, mas é que pra gente ficar com câmera, lâmpada, tudo, ficar numa posição que dê pra câmera pegar, pra vocês verem, né? Pegar no pincel assim mais pra cima, pra mão não ficar na frente, então... É por isso que a gente fica nessas posições meio esdrúxula, sabe? Mas vamos lá. Ó, gente, eu terminei de passar a tinta, eu molhei o pincel só lá naquela minha base. E tô vindo assim, passando, porque essa base tá diluindo essa tinta. Tá espalhando bem e tá dando uma leve clareada nela. Pra depois eu vir com a sombra. Eu venho com a sombra enquanto está molhado ainda, tá? Então, vamos lá, vou aproveitar para pintar a mãozinha dela, já que eu tô com a tinta aqui no pratinho, né? Vocês viram que eu nem troquei pincel, né? Só a pontinha desse pincel aqui, esse é o Condor 427, número 6, tá? Ele é ótimo.
preenchimento do desenho, pessoal, sempre preenchendo bem o fundo. Então, vamos continuar aqui, vou dar uma acelerada para fazer o preenchimento e eu volto posteriormente aqui para fazer a sombra. Bom, aqui vocês viram, eu fiz o preenchimento, né? Esse preenchimento de base que a gente dá, ele tem que ser bem preenchido, sem falhas, tá, gente? Sem economizar aqui na nossa tinta. É assim, não vamos deixar a pintura emborrachada, que nem eu falo. Por isso que o pincel, a gente molha na base e passa na pintura, certo? Molha na base, passa na tinta e aí espalha na pintura. Então, ele vai se tornando, e com cuidado também, gente, quando faz isso, pra tinta não expandir pra fora. Então, vocês vão indo com cuidado, pra tinta não expandir pra fora. Agora, eu vou vir com aquela minha cor um pouco mais escura, que é uma mistura de pêssego com areia, e vou fazer a sombra, ok? Então, veja bem. Para quem tem dúvida ainda, né, se o meu cabelo tá aqui, então, abaixo do cabelo, eu tenho sombra. Então, eu passo, vocês viram que eu fiz quase um contorno, aí eu passei a tinta e aí eu puxo pra dentro, bem pouquinho, tá, gente? Vai indo de pouquinho na sombra, porque senão vocês estragam o desenho. Aqui também, ó, eu tenho uma franjinha, certo? Então, eu vou ter um pouco de sombra. Aí, eu passei e puxo a tinta pro lado de dentro, certo? Um pouquinho abaixo do nariz, um pouquinho de sombra também. São coisas assim, quase que imperceptíveis, né? Mas que no final dá toda uma diferença. E um pouquinho embaixo do olho aqui, ó. Esse olhinho... No caso desse desenho, ele é um pouquinho diferente, né, gente? Aqui na boquinha dela, eu vou tô colocando um pouquinho aqui dessa cor pêssego, tá? Porque como ela tá de lado tudo, então eu não vou fazer uma boca rosada, que aqui não vai ficar bem. Então, somente a cor de pêssego, ela já vai me dar essa diferença de tonalidade, certo? Agora, a gente vai aqui na mão, entre os dedinhos aqui também, perto do punho, assim, tem um pouco de sombra. Deixa eu tirar o excesso de tinta do pincel. E aí, eu venho esfumando assim pra dentro. Tá vendo? Aqui pega sol, mas pra cá pega a sombra, né? É bem pequenininha a mão dela. Gente, então, toma cuidado, ó. Entre os dedinhos, sombra. Depois que secar, gente, toda essa base, a gente verifica a pintura e vem e faz os retoques ou a segunda sombra, que a gente chama, se houver necessidade, tá? Então, olha. Aqui, ó, tem o cabelo, aqui o pedacinho do braço que tá embaixo da manga, tem sombra, certo? Aqui desse lado do braço dela, que tá aqui pra baixo, tem sombra, e na parte de cima vai ter luz. Então, eu vou lavar o meu pincel. Pegar um pouquinho dessa base branca, pouquinho, olha, só na pontinha do pincel. Aí, eu venho aqui, ó, passo um pouquinho mais de base branca aqui em cima.
E aqui na mão, aonde seria a luz. Aqui também, ó, ponta do dedão que tá pra cima tem luz. Aqui tem sombra. Aqui onde faz aquela curvinha tem luz. Aqui, pontinha do dedinho também tem luz. Tá? Parte de cima do braço, onde tá pegando a claridade, tem luz. A parte de baixo tem sombra. Eu posso entrar com um pouquinho mais de sombra aqui, ó. Parte de cima, luz. Ó, pontinha do nariz que tá lá em cima, luz. Como é a base aquarelada, gente, ela vai se fundindo com a tinta, tornando a tinta mais clarinha, tá? Não manchando a pintura, fica mais fácil até pra pintar. E vai tudo deslizando, né? Sem querer eu tirei a sombra, tô voltando aqui com a sombra, tá? Na boquinha dela também. E com muito, mas muito pouquinho, muito cuidado, gente. Eu vou vir com um pouquinho do rosé misturado na base aquarelada. E vou fazer um pouquinho de bochecha aqui, ó. Uma bochecha rosada. Sem exagero. Se precisar, depois a gente retoca. Porque existe uma diferença, tá, gente? Depois que ele seca, ele vai dando uma suavidade, assim, aí a gente vê onde há necessidade de fazer retoque, ok? Aqui embaixo na perninha também, deixa eu fazer um pouquinho de sombra aqui logo abaixo do vestido. E essa parte de pele está ok. Aí já volto para nós fazermos o cabelinho dela.